gente! Oi, amores! Vem que vem pra mais um vídeo. Bem, esse vídeo eu não comecei tão animada, até porque assim, eu tenho uma coisa muito séria, papo sério pra conversar com vocês. Eu pensei muito mesmo antes de gravar esse vídeo. Na verdade, eu resolvi assim gravar hoje mesmo, poucas horas atrás, no finalzinho da manhã de hoje. Eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo e não adianta, eu preciso gravar esse vídeo, porque assim, vamos lá. Primeiro de tudo, eu trabalho em rede social. Eu lido a todo momento com coisas que eu sei que vão influenciar pessoas. Eu sempre tenho essa responsabilidade de pensar, cara, eu preciso influenciar as pessoas positivamente. E além de influenciar positivamente, eu fico muito nessa cobrança comigo mesma de levar um conteúdo que seja de, vamos dizer assim, utilidade, tá? Eu diria, que vai fazer alguma diferença na vida das pessoas, que vai agregar, que vai servir de alerta até muitas vezes, porque eu acho que é para isso que serve o nosso trabalho, né? Enquanto digital influencer, seja em qual meio a gente esteja, YouTube, como é o caso da agora, Instagram, eu acho que as coisas elas têm que ter um propósito, né? Então, quando isso aconteceu, eu pensei assim, cara, eu não posso guardar isso pra mim, sabe? Não é um direito que eu tenho, eu acho que é um dever meu compartilhar isso. Porque eu sei que o meu público é muito mãe, eu sei que a maior parte das pessoas que me assistem, elas lidam com crianças, então deixar isso apenas pra mim, guardar isso apenas pra mim, é como se eu estivesse cometendo um verdadeiro crime, sabe? Eu não tenho direito, eu não me sinto no direito de fazer isso. É um dever meu, acredito até, compartilhar isso que aconteceu comigo, porque eu sei que isso pode estar se repetindo. E às vezes as crianças dão sinais que se outra pessoa não vier de fora e te dar aquele alerta ou fazer alguma coisinha instalar na sua cabeça, talvez você não perceba, talvez você ignore, talvez você deixe passar. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo, apesar de saber que vai ser um vídeo super polêmico, assim como toda vez que a gente vem falar qualquer coisa relacionada à maternidade, filhos, sempre tem uma polêmica. Esse então, talvez mais ainda, porque eu moro numa cidade pequena, tá? Moro no interior do estado da Bahia, que só tem 70 mil habitantes. E querendo ou não querendo, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E eu sei que a partir do momento que eu abri aqui, mesmo eu não citando nomes, mesmo eu não envolvendo o nome da instituição, nem nada, as pessoas vão saber, sabe? As pessoas vão relacionar. Isso não é o meu objetivo, tá? Eu não tô aqui pra penalizar ninguém, eu não tô aqui pra penalizar nenhuma instituição, eu não estou aqui querendo o mal de pessoas ou vingança, seja lá o que for. Eu estou aqui apenas, pelo amor de Deus, gente, apenas pra compartilhar algo que aconteceu comigo. Poderia acontecer com minha vizinha, poderia acontecer com você, poderia acontecer com qualquer um, mas aconteceu comigo. Como eu tenho essa voz na rede social, eu tenho esse espaço que graças a Deus vocês me deram, por que não compartilhar com vocês, tá? Então é apenas pra isso, eu quero compartilhar. Bem, dito isso, eu vou colocar um trecho em que a minha filha mais nova, a Bela, de apenas 4 anos, conversa comigo sem saber que tá sendo filmada. Eu coloquei uma câmera pequenininha, GoPro escondida, posicionada, para que essa gravação fosse feita. Até porque eu vou levar essa gravação a quem tem o interesse também, que são as pessoas responsáveis pela instituição escola, que é onde o fato aconteceu. E eu queria ter essa prova, e eu vou aproveitar que eu tenho essa gravação e vou colocar neste exato momento, neste vídeo pra vocês. Ai, ui. Tá linda, vai pra escola, né? Tá pronta? Tô. Vem cá. Você pode fazer xixi lá na escola? Eu posso fazer 2 vezes. Pode fazer 2 vezes? É. Não pode fazer mais de uma, não? Mais de 2, não? Não. Por quê? Só posso fazer 2 e 3. Pode fazer xixi 2 vezes? 2 e 3. E 3. Por quê? Quem disse isso? A professora. Mas ela disse que 2. Ela disse 2? É. Não pode fazer mais que 2? É. E pode fazer número 2? Cocô? Não. Não pode? Não. Por quê? Por que não? Os coleguinhas tudo faz e não obedece a pro. Um coleguinha faz e não obedece sua pró? Porque não pode fazer cocô lá, né? E um coleguinha riscou tudo na tarefa. Oh. E se der vontade de fazer cocô, acontece o quê? A gente prende. Sabia? Tem que prender, né? Entendi. Quem disse que tem que prender? A professora. Por que não pode fazer cocô lá? É que a professora diz que a gente não pode fazer cocô porque ela não quer limpar. Entendi.
Aí por isso que você chega apertada em casa, né? É. Tenso, né, gente? Muito tenso. E vamos lá, vamos começar. Vou tentar posicionar vocês como foi que chegamos a tudo isso, de onde foi que isso tudo apareceu. 2 semanas, uns 12, 15 dias atrás, eu fiz um questionamento pra Bela, né, que é a minha filha, que aparece no vídeo aí, do porquê que ela, toda vez que chegava da escola, ela chegava muito apertada. Às vezes eu pegava ela... Gente, o trajeto é muito pertinho, tá? Da minha casa pra escola dá em média entre 5 a 7 minutos de carro. Então eu pegava ela da escola e às vezes ela não aguentava os 7 minutos de chegar em casa pra poder ir no banheiro. Ela vinha durante o trajeto da escola dizendo: mãe, rápido, eu quero fazer xixi, eu tô muito apertada. Não conseguia compreender, porque assim, ela tava no colégio, por que ela não usou o banheiro do colégio, né? E por que ela tava tão apertada assim, gente, a ponto de não conseguir esperar chegar em casa? Isso era muito estranho, isso me deixou meio cabreira, né? Isso me incomodou. Aí eu cheguei ao ponto de perguntar: Bela, por que tá acontecendo tanto isso, sabe? Isso aconteceu muitas vezes, foi recorrente. Dela chegar, ela só chegava da escola, eu tinha que colocar ela rápido no vaso e ela já saía fazendo xixi, assim, às vezes não dava tempo, às vezes acabava se mijando na calcinha durante esse momento em que eu levava ela no banheiro, então era algo muito complicado. Aí eu cheguei pra ela e perguntei: Bela, por que tá acontecendo isso? Ela: mãe, porque a Pro diz que eu só posso usar o banheiro pra fazer xixi 2 vezes. Tá? Isso foi a primeira vez que eu ouvi isso, há uns 12, 15 dias atrás, 2 semanas atrás. Já fiquei meio assim, né? Só pra vocês saberem, a Bela não é uma criança que mente, tá? A gente sabe que é normal, criança às vezes inventa, criança cria histórias, só que isso não é comum pra Bela. A Bela não tem esse hábito de mentir, de inventar, não é uma coisa que acontece. Então assim que ela me falou aquilo, eu já fiquei meio preocupada. Eu já fiquei meio assim: mas de onde é que Bela tirou essa história? E tinha o fato, né, gente? Contra fatos não se discute. Tinha o fato de que ela estava chegando muito apertada da escola, sempre. Tá, passou, tá? O que eu pensei? Porque eu sou muito prudente com as coisas, eu sou muito pé no chão, capricorniana que sou, eu gosto de ter certeza das coisas, eu gosto de realmente, sabe, ter aquela noção exata de todas as influências externas, fatos, eu gosto de ter muita certeza de tudo sempre, assim. Tanto é que minhas decisões são muito bem pensadas. Tudo na minha vida, tudo que eu faço na minha vida, eu penso demais antes de resolver. Não, é isso que eu vou fazer. Então ela falou pela primeira vez, e eu lembro que isso era uma sexta-feira, era fim de semana, acabou passando, tá? Infelizmente acabou passando, e eu não queria acreditar de cara naquilo, porque eu achei aquilo muito grave, tá? Eu achei aquilo assim: meu Deus, isso é um absurdo, não pode ser. Passou. Aconteceu novamente na outra semana que seguia, né? Acho que foi lá pro meio da semana, terça, quarta-feira, não lembro exatamente. Ela chegou novamente muito apertada. E foi aquele apertada que ela não conseguiu esperar chegar em casa, ela acabou se mijando um pouquinho dentro do carro. A sorte é que o meu carro, ele tem os bancos de couro, né? Então foi tranquilo pra limpar. Mas aí novamente eu pensei: não tem coisa errada, não é possível isso. Sentei, conversei com ela uma segunda vez. Bela, o que tá acontecendo, filha? Você não pode chegar assim, faz mal ficar prendendo xixi e tal. Conversei com ela, ela novamente repetiu a mesma história, gente. E assim, quando a pessoa mente, até um adulto, ela não conta a história igual, né? Ela acaba mudando alguma coisinha. E a Bela, ela conta sempre que é 2 vezes. Ela falou: não, porque a Pro disse que só pode fazer xixi 2 vezes. E aí eu fiquei novamente muito preocupada. Isso é muito grave e isso é uma coisa assim muito séria. Vou situar vocês na realidade total. Ano passado vocês sabem que houve pandemia, então boa parte das aulas elas foram virtuais mesmo, né? Então ano passado a Bela ficou mais nesse mundo virtual. Esse ano, 2022, é que as aulas passaram para o 100% presencial e a Bela iniciou o ano usando fralda ainda. Eu não tinha feito o desfraude da Bela, apesar dela já estar com 4 anos, o início desse ano. Porque a pandemia acabou realmente atrasando um pouco esse processo evolutivo da Bela. Eu digo isso porque eu tenho uma outra filha que hoje está com 11 anos e que eu me lembro que eu consegui desfraldar a Luna, que é de 11 anos, muito mais cedo do que a Bela. Porque ela não passou por esse processo de pandemia, de não ter aulas fora de casa, de passar muito tempo em casa, né? Isso tudo atrapalhou, porque assim, a Bela ela ficou muito mais reclusa, ela não começou a vivenciar ambientes externos, a participar de ambientes onde ela socializava. Então, atrasou um pouco esse desfraude. Eu comecei esse desfraude no início desse ano letivo de 2022.
E eu até conversei com a atual professora dela que eu precisaria desse apoio, né, da escola, porque eu iria começar a fazer esse desfraude. Inclusive no momento atual, que agora é o quê? Dia 2 de maio eu tô gravando esse vídeo pra vocês, a Bela ainda não tá 100% livre da fralda. Ela não está usando a fralda durante o dia, porém pra dormir à noite a gente ainda tá colocando a fralda, porque ainda não tem essa confiança, né, de que ela vai dormir a noite inteira sem fazer xixi no colchão. Tá bom, então estamos nesse desfraude. Vocês não sabem, vocês não têm noção da dificuldade que foi tirar essa fralda da Bela durante o dia. Aí vocês parem pra pensar na minha reação ao imaginar que depois de tanto processo, depois de tanto dilema pra finalmente conseguir com que ela evoluísse, passasse a usar a calcinha, a professora vem e limita as vezes que ela vai ao banheiro. Isso é muito grave, porque assim, primeiro, isso pode ter uma consequência na saúde da criança, porque ela pode ficar com infecção urinária, tá? Por prender o xixi. E indo muito mais longe, quem é médico, quem é pediatra aí sabe, isso tem outras tantas consequências, tá? E segundo que a Bela pode inclusive desenvolver uma intolerância à escola, que graças a Deus isso não aconteceu, ela continua querendo ir para a escola apesar desses fatos. E sem contar que pode jogar água em tudo que eu consegui até então, que é essa evolução dela partir para a calcinha. Se ela parte para a calcinha, alguém limita às vezes dela ir ao banheiro, é muito mais cômodo para ela querer voltar a usar fralda. Então isso é muito complicado. Passou, gente. Eu não fui ao colégio novamente, eu fiquei naquela, eu vou no colégio, mas vocês sabem que a vida da gente é loucura. E no momento atual eu tô vivendo assim uma confusão, porque eu tô colocando um novo empreendimento, eu tô muito envolvida com reforma de ponto, com inauguração de loja, com inauguração de novo empreendimento, mas tá aquela coisa, eu vou na escola. E aí isso foi, como eu falei pra vocês, no meio da próxima semana. Passou, a gente nunca mais falou sobre. Quando foi esse fim de semana agora, que hoje é segunda-feira, a Bela novamente falou sobre o assunto comigo e o pai dela presente. Acho que foi sábado ou domingo. Ela falou sobre o assunto, só que aí a coisa já evoluiu, a coisa ficou muito mais grave, porque além da limitação das vezes de fazer xixi, né, ela acrescentou um ingrediente aí, né, uma coisa que a gente não sabia ainda, ela ainda não tinha falado nesses outros 2 momentos que ela compartilhou comigo. Ela falou sobre a questão do cocô, do número 2. Ela contou que não pode fazer cocô na escola. Oi? Não, calma, peraí. A coisa ficou pior do que já tava, vocês estão entendendo? Inicialmente eu pensava que ela só podia fazer xixi 2 vezes. E aí ela veio com esse ingrediente agora nesse último fim de semana de que a Pro não deixa a gente fazer cocô na escola, como vocês viram no próprio vídeo que eu acabei de colocar. Então assim, a coisa ficou muito mais grave. Hoje, segunda-feira, eu decidi, eu falei, não, eu preciso ir urgente pra escola. Tanto é que eu mandei aqui uma mensagem pra coordenadora dela hoje de manhã, tá? Tá até aqui, gente, eu vou só conferir que ela não me respondeu, tá? Até então ela não tinha me respondido, agora é de tarde. Eu só vou conferir aqui pra vocês, vou até colocar na tela aqui, pronto. Ela não me respondeu, eu coloquei a mensagem pra ela hoje de manhã às 10h58, eu ainda não obtive resposta. A coordenadora não me respondeu. E como a coordenadora não me respondeu e eu parei pra pensar, eu pensei que o caso era tão grave o suficiente pra levar à diretoria da escola, que é a proprietária da escola mesmo. E aí hoje de tarde eu consegui o número pessoal da proprietária, já falei com ela e já tô com uma reunião marcada pra falar com a diretora, porque assim é algo muito grave, gente. Você dizer pra uma criança que ela não pode fazer cocô, que é algo de necessidade fisiológica, é uma necessidade, todo ser humano precisa fazer, e você não escolhe hora, lugar, momento, e você falar isso para uma criança de apenas 4 anos, vocês entendem o impacto que isso pode ter no psicológico de uma criança? Você não pode fazer cocô na escola. Isso pode gerar muitos problemas, tanto psicológico quanto de saúde mesmo. O mais chato de tudo é que eu comecei a tentar me lembrar de alguns comportamentos da Bela que estavam me dando indícios disso muito antes até dela falar, dela expor isso, né, através da fala oralmente.
Como eu falei pra vocês, eu tava nesse negócio do desfraude, né? E eu tinha conseguido tirar a fralda durante o dia inteiro. A Bela, ela acordava de manhã, umas 8h30, no máximo 9 horas. A gente já tirava aquela fraldinha que ela tinha passado a noite inteira e já colocava a calcinha e beleza. Ela só ia voltar a colocar a fralda novamente na hora de dormir, né? Que era o que estava acontecendo até então. Quando isso tudo começou a acontecer, um pouco antes dela explanar, dela falar, ela começou a ter um comportamento que já era indício, tá? Do nada, a Bela começou a não querer tirar a fralda de manhã. Ela acordava pela manhã e quando eu ou a Sandra, que é a moça que me ajuda aqui, né, faz tudo dentro de casa, às vezes dá uma mãozinha com a Bela pra mim, quando eu ou a Sandra ia tentar tirar a fralda dela pra pôr a calcinha de manhã, ela dava um terror, ela não deixava tirar a fralda ensopada, cheia de xixi durante a noite. Ela queria permanecer com aquela fralda. Por quê? Inconscientemente, ela pensou que para não ter que ir muitas vezes no banheiro e não ter que ficar pedindo para ir no banheiro, era melhor ela ficar com a fralda, né? Então ela começou a andar para trás nesse processo de evolução do desfraude. E, gente, isso é muito ruim, porque ela começou a ficar assada, por exemplo. E a gente não conseguia tirar a fralda, ela dava terror, ela entrava em pânico, ela gritos, sabe? E ela não é uma criança assim. A Bela é uma criança muito calma. A Bela não tem esses episódios de terror, de grito, de nada. E toda vez que falava em tirar a fralda, ela começava a ficar muito nervosa, a ponto da gente não conseguir realmente tirar a fralda. Era incontrolável. É tanto que, assim, ela só aceitava tirar aquela fralda, chegou um momento, partiu para um momento, uma fase, que ela só aceitava deixar a gente tirar aquela fralda que ela passou a noite se a gente prometesse, já estivesse segurando outra fralda na mão e prometesse que iria colocar uma fralda nova no lugar. Então ela começou a, vamos dizer, não mais evoluir, mas assim, regredir, voltar para trás. Uma criança que já estava a manhã inteira usando calcinha de boa, sem chorar, sem dar piti, do nada começar a pedir para usar a fralda novamente, então obviamente que tinha coisa errada, sabe? Foi repercussão de tudo isso que estava acontecendo dentro da sala de aula, claro, óbvio. A gente sabe que as crianças, elas falam as coisas, e a Bela, ela fala muita coisa, mas às vezes elas não sabem explicar de forma integrada, né? Relacionar as coisas, porque são muito pequenininhos. Eles dão indícios através do comportamento, de pequenas coisas, de pequenas ações. Então provavelmente ela não sabe explicar que agora ela não quer mais usar calcinha por conta disso. Mas esse fato isolado de do nada ela mudar e regredir diz muito sobre isso, diz muito sobre tudo isso que aconteceu. Então, assim, eu realmente tô muito tensa, muito tensa. Eu sei que a escola é uma escola muito boa, eu conheço a instituição. A minha filha mais velha estudou desde pequenininha nessa instituição, então eu acredito muito na instituição. Eu quero deixar muito bem claro aqui que isso não é uma crítica da escola, tá? Isso não é uma crítica pra instituição, pra empresa. E eu não tenho noção também de que professora exatamente fez isso, até porque dentro da sala da Bela não tem uma professora só. Ela tem a professora e ela tem a auxiliar da professora, que ela chama de professora também. A Bela não sabe que existe essa diferença, né, cargo de função. Ela chama as duas de professora. Então eu também não sei qual das duas está fazendo isso. Mas eu sei que isso aconteceu, eu acredito 100% na minha filha, eu já tô tomando as devidas providências, tá? Eu já tô recorrendo à escola, já vou direto à diretoria, eu ainda não sei, eu tô discutindo ainda a respeito disso com o meu esposo, que é o pai da Bela, se a gente vai deixar a Bela na escola, se a gente vai tirar a Bela da escola. De imediato eu pensei em tirar ela da escola, depois que a gente ficou sabendo disso do cocô, né, do número 2, a gente queria tirar da escola, mas ao mesmo tempo eu parei pra pensar nessa questão da adaptação, da irmã dela que tá no mesmo colégio, então as duas vão sempre juntas, as duas voltam juntas, as duas têm esse contato lá dentro. Então eu fiquei pensando muito sobre isso e eu tô muito perdida, eu não sei o que vou fazer. Essa semana, quarta-feira, no caso hoje é segunda, depois de amanhã eu vou conversar com a diretora, que foi o horário que ela tinha pra me atender. E aí, dependendo da reação da diretoria e do procedimento em que a escola vai adotar, eu vou decidir se ela vai permanecer na escola ou não. Sinceramente, eu tô com muito medo, vou falar bem a verdade pra vocês, assim, de retaliações, da Bela de repente ser tratada de forma diferente por conta dessa minha queixa, por conta dessa minha reclamação. Então tudo isso tá pesando também. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque como eu falei no início do vídeo,
eu sou uma pessoa pública, não adianta. Eu sou uma pessoa que eu vivo disso aqui, desse contato com vocês, desse diálogo com vocês. E imediatamente quando isso aconteceu, eu falei, eu preciso contar isso para as meninas, porque muitas mães estão passando pelo que eu estou passando, desse processo do desfraude, do tirar a fralda e da necessidade da ajuda da escola nesse processo, porque a escola ajuda muito. Então já pensou assim, em vez de você receber essa ajuda, esse auxílio, você na verdade recebe esse tipo de comportamento do profissional que está lá? Não tem condições, gente. A gente não sabe até que ponto, inclusive, isso pode chegar na cabecinha da criança. Isso pode atrapalhar todo um processo de gestão, de evacuação. Ela pode, inclusive, desenvolver uma vergonha que vai gerar coisas como prisão de ventre, ou sabe lá, coisas piores, em ir no banheiro. Ela pode achar que ir no banheiro é algo negativo, é algo proibido, é algo muito ruim. A consequência, ou consequências no plural, catastróficas, sabe? Então realmente é muito grave. E eu queria que vocês observassem muito os filhos de vocês, porque como eu falei pra vocês, a Bela, ela deu indícios, ela começou a dar esses indícios e eu até me culpei um pouco já por não ter observado. Mas eu com certeza eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir resolver isso. E apesar dos pesares, como eu falei, ela ama ir pra escola, ela não teve essa reação negativa em frequentar a escola, muito pelo contrário, ela adora ir pra escola. Quando falta 1 hora para ela ir pra escola, ela já começa a querer se arrumar, botar perfume, ela fica toda empolgada para ir pra escola. Então graças a Deus isso não afetou isso nela. Mas vamos ficar mais atentos ainda aos nossos filhos. Eu gosto muito de participar ativamente da criação das meninas, sabe? Eu adoro esse fato de eu estar em casa, de eu trabalhar em casa, porque eu posso realmente ver os detalhes. E mesmo assim, eu acabei deixando passar isso desapercebido. Então é uma falha minha que eu estou compartilhando com vocês, mas também houve aí uma falha dentro da escola. E que escola nenhuma está salvo disso, porque é complicado, né? É muito complicado. É isso, amores, que eu tinha pra contar pra vocês. E dependendo do que aconteça, das repercussões, do que venha a resolver depois, eu volto pra atualizar vocês desse caso todo e desses fatos que aconteceram aqui em casa comigo e com a minha filha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.